Glória a Deus! Glória a Deus! Quando o irmão de Manso estava orando e incentivando cada líder a orar, foi despertado em mim um sentimento mais forte em relação a como líderes nós temos um coração de batalha espiritual. Amém. Amém. Se a liderança não viver no Espírito, como é que vai ser o rebanho que Deus colocou sob os cuidados dessa liderança? Em Mateus capítulo 9, versículo 17, fala: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Às vezes nós queremos que a igreja seja avivada, que os irmãos sejam renovados, mas nós como líderes estamos velhos. Amém. Fala, Senhor. Vinho novo é a porção que o Espírito Santo quer nos dar hoje, para nosso desfrute e também para nós servirmos o Senhor de acordo com a vontade de Deus. Quando o Senhor fala para nós algo, recebemos uma revelação que pode transformar a nossa vida, isso é vinho novo. Só que se esse vinho novo cai num coração cheio de tradição, um coração carregado ainda de pecados não tratados, coração orgulhoso, esse vinho novo vai se perder. O Senhor sempre quer nos dar vinho novo. Amém. Ele sempre quer nos dar a palavra para a nossa necessidade naquele momento. Eu não sei se vocês têm experiência como líderes. Às vezes você já preparou um certo encargo espiritual, mas ao ver os irmãos, ao orar, o Senhor te dá um sentimento. Amém. E você tem que mudar o seu encargo por causa do que o Espírito te mostra. Amém. Mas tem que ter sensibilidade no nosso coração. Não pode ter resistência em nosso coração quando Deus quer operar em nós e por meio de nós. Precisamos pedir não apenas para o Senhor nos dar vinho novo, mas que nós sejamos também odres novos. Amém. Tem um hino que fala: eu quero ser, Senhor, amado como vaso na mão do oleiro. Amém. A próxima frase é muito forte: quebra a minha vida, me faz de novo. Amém. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Isso quer dizer que o Senhor tem direito de nos moldar segundo o desenho dele. Às vezes nós temos uma certa noção do que nós gostaríamos de ser. Senhor, eu quero ser assim, assados. Mas confie nas mãos do oleiro. Deixe ele te modelar de acordo com a vontade dele. Porque o Senhor sabe porque ele te chamou para servir. Ele quer que você cumpra o propósito de Deus por meio da tua liderança espiritual. Mas para isso nós temos que ter o coração quebrantado, coração arrependido. O governo de Cristo se manifesta por meio de uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia do Espírito. Eu quero definir uma das dimensões da liderança espiritual da seguinte maneira. Essa é uma comunhão de líderes, não é verdade? Amém. Quem aqui é líder, diga amém. Amém. Pela graça do Senhor Jesus e pela misericórdia dele. Liderança espiritual é enxergar a realidade espiritual ao nosso redor com os olhos de Jesus e agir guiado pela unção do Espírito Santo. Liderança espiritual é nós enxergarmos a realidade ao nosso redor com os olhos do Senhor e agir baseado na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Quando nós olhamos
para os irmãos, quando olhamos para as pessoas que estão nas ruas, quando olhamos para as necessidades da casa de Deus, nós precisamos pedir para o Senhor nos mostrar como Ele está vendo a situação. Porque às vezes você enxerga o irmão de certa maneira, você critica, julga o irmão, às vezes você quer até descartar aquele irmão, mas quando você se volta para o Senhor, o Senhor te mostra que você precisa ter compaixão daquele irmão. Amém. Que você precisa acolher o irmão na sua debilidade, e apacentá-lo e cuidar dele, para que ele seja restaurado. E às vezes é justamente porque você foi colocado para ajudar esse irmão que Deus quer primeiro trabalhar na sua vida, para você ter humildade de reconhecer que precisamos mudar muitas vezes a maneira que nós vemos as coisas, porque o Senhor muda a nossa maneira de ver as coisas. A obstinação muitas vezes nos atrapalha, porque nós ficamos rígidos e congelados numa maneira de ver as coisas. Nós não damos abertura para o Senhor mostrar como Ele vê as coisas. Senhor Jesus. Olhar as pessoas, olhar as situações com os olhos de Deus. Com que ângulo você enxerga as coisas? No ângulo apenas terrenal, baseado no teu conceito, no teu padrão? Precisamos aprender a olhar as situações e as pessoas envolvendo o reino de Deus com os olhos do rei, com os olhos do cabeça. Amém. Isso muda totalmente nossa visão espiritual, irmãos. E depois que nós enxergamos a realidade, nós somos sensibilizados, nós passamos a orar ao Senhor, para o Senhor nos dar sabedoria de como conduzir a situação. E aí nós tomamos algumas decisões, nós agimos, mas não baseado em nosso modelo de trabalho, mas baseado no que o Espírito Santo nos mostrar. Em comunhão com outros irmãos, outros líderes, nós somos também ajudados. E aí a nossa ação se torna uma ação que o Espírito conduz. E não simplesmente a minha mão fazendo coisas de acordo com o meu conceito. Alguns dias atrás estávamos tendo comunhão e estávamos tocando na seguinte questão prática envolvendo a nossa liderança. A nossa experiência cristã, a nossa bagagem da nossa jornada de muitos anos com o Senhor pode nos atrapalhar em nossa liderança espiritual. Porque se nós ficamos nos baseando apenas nas minhas experiências passadas, na minha bagagem, e eu não dependo do Espírito Santo hoje, eu posso cometer alguns erros. Eu disse pode, porque algumas vezes nos ajuda. Então cada situação exige de nós uma sensibilidade ao direcionamento do Espírito Santo para sabermos como agir. Quantas vezes eu não tinha uma certa opinião? Eu estava convicto diante de Deus. É dessa maneira que nós temos que tratar. Esse irmão está errado. Vamos corrigir. Mas dando abertura para o Espírito Santo. Sendo sensível à unção do Espírito Santo. Ao ter comunhão, a nossa percepção muda. Porque nós passamos a ver o irmão, a situação, com os olhos de Jesus. Amém. Não apenas com nossos olhos carnais. Amém. E aí, na luz da comunhão, por meio da oração, o Senhor muda totalmente a situação. Irmãos, nós gostamos muitas vezes de jogar luz para os outros, não é verdade? Como líderes, nós sabemos das coisas, não é verdade? A gente quer ensinar para as pessoas como servir a Deus. Irmãos, uma das primeiras atitudes de um líder tem que ser humildade. De reconhecer que nós precisamos aprender continuamente. Então, precisamos trazer a luz para nós, para nos iluminar. Como a irmã falou, como é que nós vamos libertar os outros se nós mesmos estivermos presos? Né? Como é que nós vamos ser luz para os outros se eu vivo nas trevas?
Se a minha vida só tem escuridão, como líderes, precisamos ter a preocupação de não sermos hipócritas. Pregar alguma coisa e viver outra coisa. Ter o discurso e não ter realidade. E os irmãos sentem quando nós estamos apenas pregando doutrinas, mas nosso viver não tem um testemunho de acordo com o que nós estamos falando. Amados líderes, precisamos aprender a ter uma conexão direta e contínua com o Espírito Santo, que é Jesus habitando dentro de nós, em nossos corações. Ontem eu fui bastante tocado com a palavra em relação a nós gostarmos de coisas externas, mas Deus quer trabalhar o nosso interior. Ele quer trabalhar o nosso coração. Quando Jesus soprou seu Espírito sobre os discípulos, lá em João 20, ele falou: receber o Espírito Santo. A partir daquele momento, ele estava iniciando um novo momento na história da humanidade, em que Jesus fisicamente não estaria mais andando entre as pessoas, mas Jesus iria passar a andar dentro do nosso coração. Aleluia! Isso aí. E aí, quanto mais nós somos conformados à imagem de Cristo, mais nosso andar se assemelha ao andar de Cristo. O Senhor se limitava, durante o seu ministério terrenal, à dimensão física. O Senhor não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, como homem. Como espírito, Deus é onipresente. Então, se ele estava lá em Cafarnaum, ele não poderia estar em Jerusalém ao mesmo tempo, como homem. Estou falando do Filho do Homem. Mas hoje, Jesus habita no coração de todos os seus filhos. E ele pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Agora, a pergunta é: nós andamos com Jesus interiormente? Para que Jesus tenha uma expressão exterior da natureza dele no nosso ambiente? Nosso ambiente pode ser nosso trabalho, nossa família, andando na rua, na reunião da igreja. Nós precisamos ter uma vida só, irmãos. Independente se eu estou na reunião da igreja, se eu estou no meu trabalho, se eu estou pegando um transporte, eu preciso expressar Jesus. E o reino de Deus está dentro de nós. Isso está em Lucas 17. Então, para a manifestação do reino acontecer, ele tem que partir de uma realidade interior. E nós estamos nos aproximando da volta de Cristo. Os irmãos creem nisso? Não? Amém. O reino vai se manifestar, mas primeiro precisa ser realidade em nosso interior. O sentimento que eu tenho na palavra de hoje é falar sobre termos uma vida cheia do Espírito Santo. Um líder que é encabeçado por Cristo é um líder que é cheio do Espírito Santo. Amém. Vimos ontem que na seleção dos diáconos ali em Atos, eram homens de boa reputação, tinham testemunho e eram cheios do Espírito Santo. A liderança das igrejas na Angola, para receber e viver o encabeçamento de Cristo, precisa ser uma liderança cheia do Espírito Santo. Amém. Agora, isso exige uma realidade, exige hábitos espirituais para que nós possamos aprender a viver no Espírito. Nós falamos de exercitar o Espírito, não é? É um exercício. Sim. Um exercício quer dizer que é algo que não vem naturalmente. Exige uma dedicação, exige um esforço. Já faz uns dois anos e meio que eu estou treinando força na musculação, na academia. É difícil. Eu tenho
um personal trainer que me acompanha, porque sozinho não dou conta não. Ginásio. Dá preguiça, ginásio. Isso. E ele me ajuda. Aí quando eu tô ali, tem que fazer, por exemplo, 15 repetições. Aí eu chego lá nos 8, 9, eu começo a desistir e falo, vamos, vai. Aí eu vou, não, até o final. Aí fica ali. E o que me encoraja é, no curto prazo parece que você não vê muita diferença. É difícil. Mas no longo prazo o resultado vem. Mas exige uma disciplina diária de exercício. Nós vemos no Brasil as corridas, São Silvestre, as maratonas, e geralmente quem chega nos primeiros lugares são os quenianos, né? Do Quênia. Correm muito. Mas desde criança, eles já têm essa rotina de exercício, de correr. Isso faz parte da vida deles. Ou seja, ganhar uma corrida de 42 quilômetros, isso é nada diante do dia a dia deles, né? Agora eu queria fazer uma conexão espiritual. Se nós quisermos ser campeões da maratona espiritual, nós temos que treinar nosso espírito para lidar com todo tipo de adversidade, todo tipo de dificuldade. Nós temos que, da mesma maneira que no ginásio podemos fazer treino de força, espiritualmente nós temos que treinar nosso espírito para ter força, para poder batalhar de acordo com a vontade de Deus. Amém. Então, viver no Espírito é um estilo de vida. Não é algo que nós fazemos apenas quando estamos congregando com os irmãos. Mas chego em casa, eu adoto outro estilo de vida. Se a sua vida em casa, do relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, é muito diferente do teu relacionamento com os irmãos, então algo está errado. Algo está errado. Porque a vida de Deus não está dentro de nós, independente do ambiente onde nós estamos vivendo? Ou será que nós colocamos uma roupa diferente, comportamentalmente, dependendo do ambiente onde nós estamos? Não, irmãos. Nós temos que expressar o Senhor, independente do ambiente onde nós estamos. No trabalho, se eu sou de um jeito no trabalho, eu sou de outro jeito quando eu estou com os irmãos, também tem algo errado. Não estou dizendo que não tem ajustes de acordo com a situação prática de cada ambiente. Eu estou dizendo que na essência nós precisamos andar no Espírito, expressar o Senhor. Agora, isso exige de nós uma contínua percepção de que a nossa carne é fraca. Então, viver no Espírito é uma decisão contínua para nós não cedermos às pressões da nossa carne. Na oração, antecedendo a mensagem, nós oramos para o Senhor nos libertar. Durante os hinos, nós cantamos sobre eu quero a paz, tu queres a paz, eu quero, tu quero, nós queremos a paz. Então existe um desejo em nosso coração de ter paz, de ter bênção, de ter fé. Mas a diferença entre ter desejo e concretizar esse desejo é uma escolha de que nós vamos priorizar o reino de Deus. Nós não vamos sucumbir, não vamos nos deixar ser pressionados por circunstâncias que nos tirem da presença de Deus. Como líderes, irmãos, nós precisamos ter uma atitude proativa de escolher, Senhor, eu quero viver cheio do Espírito Santo. Isso vem por meio da nossa oração, da palavra, leitura da Bíblia, da comunhão com os irmãos.
E a partir do momento que a gente toma essa decisão, a nossa realidade muda. A nossa realidade muda. E nosso desempenho como líderes depende dessa realidade interior, de nós dependermos do Espírito Santo. Efésios 5,18 fala: não nos embriaguemos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que é o vinho? O vinho são as coisas deste mundo que nos distraem, que tiram o nosso foco, que nos deixa embriagados. Quando nós ficamos embriagados por vinho ou por cerveja, perdemos discernimento. Estou falando fisicamente, não é verdade? Alguém que está bêbado tem sabedoria? Alguém que está bêbado tem firmeza de propósito? Não. Você gostaria de ser liderado por um bêbado? Por que não? Mas o quanto nós temos bebido do vinho deste mundo e espiritualmente às vezes estamos contaminados porque nós estamos enchendo o nosso coração do vinho deste mundo e não nos enchendo do Espírito Santo. Se a situação na sua igreja não está boa, é porque você não está bem. Às vezes nós colocamos uma pressão muito grande no rebanho. Os irmãos não reagem à palavra, os irmãos não têm compromisso. Olha, os irmãos, eles não ofertam. Vamos primeiro olhar para nós, irmãos. Porque o rebanho é um espelho da liderança. Eu vou falar de um aspecto mais pessoal. Se eu não estou bem espiritualmente, é porque Cristo é insuficiente? É porque está faltando a minha experiência de Cristo? Traduz mais essa. Explica aí. Tá. Quando nós temos uma comunhão íntima com o Senhor nos revela muitas coisas. Nos revela as contaminações que estão no nosso coração. O Senhor revela nossos pensamentos impuros. O Senhor nos revela erros em relação à nossa condução da obra do Senhor. Os irmãos têm essa experiência? E aí o Senhor nos corrige. Em amor, às vezes nos arrependemos, em lágrimas, e aí a nossa vida passa a ser transformada. Mas para esse contexto nós temos que ter uma abertura para o Espírito Santo. Agora, nas vezes em que nós não temos essa atitude de nos prostrar diante do Senhor e aproximar o coração do Senhor ao nosso coração, nós muitas vezes agimos baseado em nosso próprio modelo de pensamento, que não necessariamente é o que o Senhor deseja para a nossa vida. Então, quando a gente aprende a ter comunhão com o Senhor passa a nos mudar, irmãos. O Senhor passa a nos mudar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar do relacionamento conjugal. Tá bom? Uma palavra agora para os varões, para os irmãos. Relacionamento conjugal é relacionamento de casamento. Marido isso. Com mulher. Marido com mulher. Isso. É bom esclarecer. Marido e esposa. Eu falo para os varões. Na minha experiência, os varões sempre são muito convictos de que estão certos, não é verdade? Só que o que eu descobri, pela percepção da minha esposa, eu sempre estou errado. E aí entra o conflito. Quem está certo? Quem está errado?
Muitas brigas surgem porque cada um quer se posicionar naquilo que acha certo. E às vezes acontecem brigas que geram uma separação. Às vezes tem casais que até vivem debaixo do mesmo teto, mas espiritualmente, psicologicamente, afetivamente estão separados. Porque cada um insiste no seu modelo de pensamento. O que fazer numa situação assim? Quem está certo, quem está errado? Quem vai ceder primeiro? Na verdade, não. Às vezes vira uma briga. Eu não vou ceder. Eu também não. Às vezes você nem fala isso, mas lá dentro você fala: não vou ceder. Dessa vez não vou ceder. Dessa vez eu vou insistir. É assim que muitos casamentos são destruídos. Porque ninguém cede. Ninguém se humilha. Ninguém pede perdão. Ninguém abre mão do seu modelo de pensamento. Aí nessa situação, irmãos, a gente precisa ir ao Senhor. Amém. E perguntar: Senhor, qual é o teu sentimento em relação a esse problema? Eu estou certo. A outra parte está errada. Mas, Senhor, se tiver alguma coisa que está errada em mim, também me mostra. Aí sim, nós damos abertura para o Espírito Santo. Amém. Quando nós começamos a perceber que pode ter problema sim, no nosso jeito de agir, na nossa percepção. E aí, com essa brecha que nós abrimos para o Espírito, ele começa a nos iluminar. Começa a nos mostrar. Você tratou a tua esposa de maneira ríspida, de maneira áspera. Você não demonstra carinho para ela. Você até pode cuidar do sustento da casa, mas você está negligenciando o sustento espiritual da casa. E aí a gente começa a ver mudanças no nosso coração. Irmãos, a humildade abre muitas portas. Reconhecer nossas falhas abre muitas portas. Pedir perdão abre muitas portas. Isso vale para o nosso relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento entre os próprios líderes na igreja, relacionamento entre os irmãos. Quantas vezes a gente não vai e julga o irmão e já decreta a sentença condenando o irmão? E às vezes nem era a situação. Às vezes você estava se baseando em fatos equivocados. Você não pegou toda a informação, você já decretou a sentença, já condenou o irmão no seu coração e já afastou o irmão. Você nem teve comunhão com ele, você nem conversou com ele. Irmãos, vamos mudar nossa atitude. Amém. Vamos ver as situações com os olhos de Deus. Situação da mulher adúltera. Pela lei, realmente, ela tinha que ser condenada. Ela foi pega em flagrante adultério, não é verdade? E aí levaram ela diante de Jesus. Olha que situação difícil para Jesus. Olha que situação difícil. Quantas vezes você, como líder, não se depara com situações difíceis, dilemas, conflitos difíceis de serem resolvidos. Um irmão disse uma vez que sabedoria é você receber de Deus a sabedoria que te ajuda a resolver um problema sem criar outro problema. É isso, amém. Qual foi a solução que Jesus deu nesse dilema? Ele não respondeu de imediato, não deu um belo discurso e começou a escrever no chão.
E na sabedoria que Jesus tem, só falou uma frase: se alguém de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O que aconteceu? Marcha atrás. Senhor, eu me estendo para fazer você. E aqui, na verdade, o foco não é na primeira pedra, o foco é na primeira pessoa. Seja o primeiro que lhe atire pedra. Não é que atira a primeira pedra, mas a foco é primeiro na pessoa, e depois da pessoa sairia a pedra. Certo? Essa frase tem que ser dita para nós todos os dias da nossa vida. Nós gostamos de jogar pedras, não é verdade? Os líderes são excelentes jogadores de pedras. Eu digo por mim mesmo, irmãos. Eu estou também confessando e admitindo que muitas vezes já peguei pedra na mão e vamos jogar pedra. E a mira é boa. É boa. Sabemos acertar a pedra bem na testa do irmão. Pá! O irmão, às vezes, nunca mais volta porque recebeu aquela pedrada. Alguém que vive na unção do Espírito Santo ouve essa palavra de Jesus dizendo: primeiro, quem estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. É por isso que Jesus fala: não julgueis, para que não sejais julgados. Nós somos excelentes juízes também. Os líderes geralmente são bons juízes e gostam de dar vereditos, não é verdade? Assim determinei. Está selado. Está selado. Como líderes, nós devemos passar por dilemas, por conflitos, mas vamos ver com os olhos de Jesus. Amém. E primeiro olhar para a nossa condição. Irmãos, o Senhor vai nos usar para resolver situações difíceis, para restaurar irmãos, para curar, para evangelizar, para edificar a vida espiritual dos irmãos. Mas isso passa por quebrantamento primeiro. Jesus se esvaziou para se tornar um homem. Se Jesus, que é Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso, se esvaziou, quanto mais não temos que nos esvaziar, irmãos. Às vezes nós somos cheios de si mesmo e não tem nada do Espírito Santo. Vamos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo encha a nossa vida. Amém. Nós cantamos vindo ontem: Espírito Santo, encha a minha vida. Amém. Encha a minha vida. Vamos orar para o Espírito encher a nossa vida. Amém. Mas o Senhor tem que desentulhar todas as coisas sujas. Amém. Que nos contaminam. Então, quando fala sobre nos encher de espírito, não nos embriagar com vinho, quer dizer que não podemos ter uma vida contaminada por distrações, por ídolos neste mundo que acabam gerando uma falta de discernimento. Se nós somos corpo de Cristo, não vamos nos deixar contaminar por coisas que não tem nada a ver com o cabeça. Quando nós andamos no Espírito, o Espírito guia a nossa vida. E a gente passa a priorizar, a atender às necessidades do coração de Deus e não apenas atender nossos anseios humanos. E qual que é o fruto disso? Está em Gálatas 5. É uma descrição do caráter de Jesus. Alguém que vive no Espírito é alguém amoroso, alguém alegre, sim, alguém pacífico, pacificador, alguém que tem paz, alguém paciente, alguém amável, bondoso, fiel, manso, que tem domínio próprio. Amém. Faça um diagnóstico da sua pessoa. Se você fosse colocar, são 9, né? Os 9 frutos do Espírito, e você fazer uma autoavaliação sincera diante de Deus.
Quantas virtudes aqui você consegue dizer, não, eu vivo isso. Eu sou uma expressão plena dessas características. E algumas delas, tenho certeza que nós podemos realmente ter uma experiência maior, mas tenho certeza que, pelo menos em algumas, em 2 ou 3, nós somos deficientes. Eu digo porque eu vejo vários problemas na minha vida em relação a não expressar esses frutos do Espírito. Senhor Jesus. Eu tenho um problema de sempre ter impaciente. Eu sou muito rápido nas minhas determinações, nas minhas decisões, nas minhas ações. O Senhor tem me ensinado a ser mais paciente. Amém. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes nós queremos coisas instantâneas, não é verdade? Nós queremos transformação instantânea. Do nosso cônjuge, dos irmãos. Na vida espiritual, as coisas levam tempo, irmãos. As coisas levam tempo. Uma criança não leva 9 meses até formar completamente seu corpo para nascer. Tem um tempo certo para tudo. Uma criança recém-nascida consegue já sair dirigindo um carro? Espiritualmente não tem atalhos, irmãos. Nós precisamos crescer passo a passo diante de Deus para que possamos alcançar a maturidade. Mas começa nos enchendo do Espírito. Então, eu queria falar agora sobre 4 princípios que têm a ver com nossos hábitos para vivermos uma vida cheia do Espírito. E hábitos espirituais envolve uma consistência de prática, certo? Consistência. Se a gente quiser desenvolver excelência em certa área, nós temos que repetir até ficar melhor. Os músicos são exemplo disso. Tem que ensaiar, tem que estudar, tem que treinar, não é verdade? Se você não estuda, não ensaia, não treina, o resultado vai ser pior. Os atletas, eles treinam. Então tem alguns hábitos espirituais que nos ajudam a nos encher do Espírito. E o primeiro hábito espiritual que eu queria falar é aprender a confessar nossos pecados. É o hábito da confissão. Porque a confissão nos leva a ter humildade e sensibilidade espiritual. Todo orgulhoso geralmente não admite erros. Alguém que é arrogante não admite que errou. Senhor. Quando você lida com alguém arrogante, qual que é o sentimento que você tem? Com essa pessoa não dá para trabalhar. Não quero conversar com essa pessoa. Então, quando a gente olha para a arrogância, altivez nos outros, a gente sente mal, não é verdade? E quando nós formos altivos e orgulhosos, será que nós percebemos o impacto que nós geramos nas pessoas? Senhor. Então, a confissão dos nossos pecados diante de Deus é um exercício de reconhecer as nossas falhas e nossos pecados. E aqui não é apenas reconhecer o erro, mas passar por um processo de limpeza espiritual que mantém nossa comunhão com Deus viva e renovada. Menos justificativas, mais arrependimento. Nós gostamos de nos justificar, não é verdade? Por causa disso. Menos justificativas, mais arrependimento. E ao confessar nossos pecados, nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Tiago 4:6. Senhor. Jesus. Amém.
Fala, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu não quero agir com soberba, porque eu não quero que Deus me resista. Eu quero receber graça. Amém. Eu quero receber graça. Então nós temos que confessar também nosso orgulho. Orgulho é um problema no nosso coração. Eu tenho tido experiência de todos os dias eu confessar o pecado do orgulho, irmãos. Eu falo, Senhor, eu confesso o meu orgulho. E é importante mencionar audivelmente para o Senhor, não que o Senhor não conheça as intenções do nosso coração, mas quando nós verbalizamos e falamos, Senhor, eu sou orgulhoso, isso nos ajuda no processo de limpeza. Porque estamos reconhecendo formalmente o nosso problema. Quando a gente só guarda no coração e não fala para o Senhor, de certa maneira nós estamos guardando isso e não dando para o Senhor. Então, podemos falar que é o mesmo princípio de por que o Senhor fala sobre confessar com a nossa boca. Crer no coração, sim, mas também tem que ter a confissão com a boca. É um testemunho, é um reconhecimento evidente do que está no nosso coração. É a mesma coisa no relacionamento entre marido e esposa. Você pode amar a sua esposa, mas se você nunca disse para ela que você a ama, como é que ela vai saber? Claro, as nossas ações muitas vezes falam muito forte, até mais que as palavras, mas eu tenho aprendido no meu casamento, não na frequência que minha esposa deseja, mas com mais frequência do que é meu natural, de falar para minha esposa que eu amo ela. Ou seja, dizer com a boca é importante para expressar o desejo do nosso coração. Maridos, qual a última vez que você olhou nos olhos da sua esposa e falou para ela, eu te amo, minha esposa? Século passado? Então, expressar com a nossa boca as nossas falhas, nossos erros diante de Deus é importante. Claro, não adianta expressar com a boca se o coração não estiver ali também. Aí não adianta. O primeiro é o coração, mas depois é a expressão. Temos que confessar nosso orgulho. 1 João 2,16. Graças a Deus. 1 João 2,16 fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Essas são 3 categorias de pecados que nós precisamos tratar diante do Pai. A concupiscência da carne é a lascívia, é o desejo impuro. A concupiscência dos olhos é desejar o que não é meu. Inveja é olhar para uma coisa e isso encher meu coração a ponto de virar uma obstinação. Eu quero isso, mas não é seu. Isso vira o seu ídolo. Soberba da vida é a ambição de querer ser reconhecido, a ambição de querer uma posição. Eu estou aprendendo a confessar esses pecados do Senhor. Eu falo, Senhor, meu coração é cheio de lascívia, é cheio de impureza, Senhor. Senhor, eu tenho inveja. Esse foi difícil para mim. A inveja foi difícil porque eu não acho que eu sou uma pessoa invejosa. Isso eu não falei para o Senhor, tá? Eu falei no meu coração. Mas em alguns momentos o Senhor me mostrou que eu tenho inveja no coração. Em algumas situações, quando eu estava tendo comunhão com o Senhor, eu via uma certa situação, alguém falou uma coisa, aí de repente comecei a invejar
o Senhor me mostrou na comunhão que eu precisava tratar isso. E isso está dentro do nosso coração. Senhor Jesus. Aquele tem mais que eu tenho. Eu quero ter mais que ele. Senhor Jesus. Isso acontece no nosso coração, não acontece? A gente ficar se comparando aos outros. A nossa comparação tem que ser com Jesus. Amém. Ele é a nossa referência. Aleluia. Então, esse é um excelente versículo para nós orarmos baseado nele. Amém. Senhor, eu confesso que eu tenho concupiscência na minha carne. Eu confesso que tenho concupiscência nos meus olhos. E eu tenho orgulho. Trata a minha soberba, Senhor. Porque todas essas coisas, quando nós amamos essas coisas, a Bíblia fala que isso não procede do Pai. Isso é amar o mundo, amar esse sistema satânico criado para usurpar nosso coração, tirando a nossa adoração de Deus. Então essas coisas procedem do mundo. Romanos 12, versículo 3. Senhor Jesus, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Comunicar com os santos. Não, é 12:2. 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este século tem uma série de iscas que capturam o nosso coração para nos desviar do Senhor. Nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. E depois, agora sim, o 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Às vezes nós pensamos que somos mais do que nós somos. E às vezes pensamos que nós somos menos do que nós somos. Irmãos, vamos pedir para o Senhor nos mostrar exatamente quem nós somos, para nós sermos humildes e não irmos além da medida na nossa liderança, mas temos a dose certa de acordo com o que Deus nos deu, de acordo com o que Deus nos mostrou. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um temos nossa porção de fé. Mas vamos pensar com moderação, pensar com equilíbrio. Então, são pecados que nós precisamos aprender a confessar. Nosso orgulho, porque exalta o homem acima da sua dependência de Deus, distorce a verdade sobre si mesmo e se opõe ao governo de Deus. A confissão quebra o nosso orgulho. Quem não confessa, endurece. Quem não confessa, endurece. A lascívia, precisamos confessar, são os desejos impuros, adultério, fornicação, infidelidade. Isso também tem a ver com a intenção do nosso coração. Olhar para a mulher com intenção impura já é adultério. Só olhar com intenção impura. Eu tenho aprendido a desviar meu olhar, irmãos, porque tenho uma esposa. Às vezes eu estou dirigindo, vejo uma mulher passando, atrativa, eu vejo e desvio meu olhar. É uma escolha, irmãos. É uma escolha. As telas aqui são um grande perigo em relação a essa parte de desejo dos olhos. Eu vou falar dois aspectos. Um é a questão de desejo sexual, né? Pornografia, ficar assistindo esses vídeos que só destroem nosso coração e destrói nossos relacionamentos. E outra coisa é compras, né? Puxa, esse aqui eu vou comprar, esse aqui eu vou comprar. Desperta desejo. Compra. Gera dívidas. Vamos viver com moderação. Vamos viver com discernimento, irmãos. E confessar os nossos desejos.
Para as mulheres talvez seja roupa, né? Sim. Olha que roupa bonita. Fica sonhando com aquela roupa. Sapato, né? Aquele sapato, uau! Sapato, na verdade, custa 3 meses de salário. Você tá ali, não, mas esse não sonho. Quebrar o marido na pobreza. É, isso aí. Eu vou quebrar meu marido, mas eu preciso desse sapato. Não é verdade? Tem leite em casa. Assim, Fala tudo, Senhor. podemos confessar isso. Senhor, eu não quero que o sapato seja mais importante do que o Senhor. Amém. O Senhor é meu dono. Ontem, irmão Evandro nos ajudou muito na questão de nós desejarmos o Senhor, nós amarmos a pessoa do Senhor. Então, às vezes, nós estamos amando as coisas, estamos ignorando o Deus que vive dentro de nós. Isso é corrupção do nosso coração. Podemos confessar. Talvez para os homens seja uma moto, um carro, não é verdade? Os carros não tá bom, né? Quem não tem carro fica sonhando sobre ter carro. Quem tem carro fala, não, esse carro tá bom, tem que ser outro. Nunca termina, irmãos, nunca termina. Nunca termina. Porque aí, depois você tem um carro bom, não. Eu preciso agora de mais um carro. Preciso de mais um. Oh, Senhor Jesus. O que satisfaz nosso coração, irmãos? Tem que ser a presença do Senhor. Aleluia. É isso. A alegria do Espírito Santo não pode depender dessas coisas materiais, mas é da presença de Jesus em nosso coração. E quando nós somos líderes satisfeitos, nós vamos também ajudar os irmãos a serem satisfeitos. Agora, se eu sou um líder insatisfeito, totalmente corrompido pelo mundo, eu vou gerar esse tipo de realidade nos irmãos, porque é o que eu sou. E de novo, não é o meu discurso, é a minha realidade. Não é a teoria, é a prática. É a prática. Inimizades. Confessar para o Senhor que nós geramos inimizade, geramos contendas. Ofendemos as pessoas. Eu tive uma experiência uma vez de ter feito uma coisa que ofendeu um irmão e eu nem sabia que tinha ofendido ele. Eu nem sabia que tinha ofendido ele. E fiquei sabendo uns 10 anos depois que ele estava magoado comigo por essa situação e eu nem sabia. Aí um outro irmão na comunhão mencionou, o irmão tal, até agora está incomodado com o que aconteceu um tempo atrás. Aí eu nem lembrava da situação, irmãos. Eu nem lembrava. Eu fiquei incomodado, disse, Senhor, e agora? E aí começou a surgir em meu coração, não tem nada a ver. Eu não agi de maneira errada. Um irmão que é muito sensível, um irmão muito frágil. Não. Mas depois de alguns segundos pensando, não. Aí eu dei abertura para o Espírito Santo. Aí eu perguntei para o irmão, irmãos, nós temos que aprender a reconhecer a autoridade do Espírito Santo. Isso inclui reconhecer a autoridade do Espírito Santo na vida dos irmãos. Às vezes tem um irmão que te ajuda, motivado por Jesus, e você ignora o irmão. Aí eu decidi nesse momento, depois daqueles segundos, pensando, não é possível, não é. Aí eu falei para o irmão, você acha que eu devo conversar com esse irmão? Eu entreguei o veredito para o irmão. Porque ele que veio me falar sobre isso, então eu honrei o sentimento do irmão, porque o cabeça talvez tenha falado com ele para falar comigo. O que eu respondeu? Eu acho que sim. Isso gerou um desconforto em mim, irmãos. Porque teria que ir no irmão, resgatar uma situação de 10 anos atrás,
revirar uma situação que eu nem sabia que existia, mas eu obedeci o Espírito Santo. Que falou através do irmão, tá? Aí eu chamei, depois, esse irmão, eu pedi perdão para ele. Pedi perdão para ele. Porque às vezes nós achamos que não erramos, mas se nós ofendemos os irmãos, nós precisamos reparar esse erro. O erro não é baseado no meu julgamento pessoal, mas é baseado no que o Espírito nos mostra. Amém. E foi uma comunhão muito preciosa. Mas eu tive que me humilhar. Eu tive que me esvaziar. Agora estou falando de perdão. Primeiro é confissão, agora é perdão. Qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu cônjuge sobre algum aspecto da sua vida matrimonial? E aí tem um problema, irmãos, grave. Se nós não temos essa rotina, esse exercício contínuo de pedir perdão, acumulam-se muitas ofensas. Vai acumulando, 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 acumulando. Isso vira uma prisão para nós. Vira uma prisão para nós. Não existe uma vida cheia do Espírito Santo com o coração preso a ofensas. Presos em ofensas. E em Mateus 6 fala que se nós não perdoarmos, não seremos perdoados pelo Pai. Isso é muito forte, irmãos. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Tem alguns versículos que nós precisamos tomar de maneira mais literal para a nossa vida. Esse é um que, para a minha vida pessoal, eu tomo de maneira literal. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Eu não quero ser encontrado diante do tribunal de Cristo e o Senhor falar, se você não perdoou. Claro, aqui, em relação a cristãos, a salvação é eterna. Nós temos a vida eterna. Mas em relação a reino, irmãos, a participar do reino milenar, nós temos que tratar as ofensas. E aqui o perdão tem dois caminhos. Um caminho é nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E outra coisa, nós pedimos perdão para aqueles que nós ofendemos. E essas duas avenidas precisam estar livres, estar desimpedidas para haver um fluxo. Então, quando alguém me ofende e eu não perdoo ela, estou ficando preso a essa ofensa. E quando eu não peço perdão para alguém, eu também estou mantendo essa pessoa presa. O perdão tem tudo a ver com o viver do corpo, irmãos. Porque o perdão é uma maneira de nós mantermos a nossa unanimidade. E a verdadeira unanimidade acontece quando nós reconhecemos as falhas e nós corrigimos isso como líderes. Efésios 4, 2 e 3. Senhor Jesus, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Suportando-vos uns aos outros. Longanimidade, longo ânimo. E no versículo 31, vamos ler juntos esse versículo?
A versão revista atualizada. King James. Tem a revista atualizada? Não? Sim. Tá, revista atualizada. King James. Não pode ser, vamos ler isso aqui. A versão. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. Faça um diagnóstico da sua vida. Como está o nível de amargura, ira, cólera e gritaria? Olha só, gritaria. Gritaria. Precisamos pedir perdão para tratar essas coisas. Aleluia. Precisamos perdoar Oh, Senhor. para tratar essas coisas. Colossenses 3, 13 e 14. Colossenses 3, 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. É mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso aqui tem que ser um versículo de cabeceira de cama, sabe? Que você cola ali na cabeceira da sua cama. Perdoai-vos mutuamente. Fala para o irmão do seu lado, perdoai-vos mutuamente. Fala para o irmão do seu lado, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Precisamos eliminar essas raízes de amargura que existem na nossa família, na igreja. Tratar as ofensas, tanto pedindo perdão quanto perdoando. E eu vou entrar numa parte mais prática agora, para ajudar os irmãos em relação ao perdão. Porque existem algumas coisas que não são perdão. Então, perdoar não é você validar o erro da pessoa, se a pessoa realmente errou. Estou falando de você perdoar agora, né? Perdoar não é você validar o erro da pessoa. Não quer dizer que você concorda com o erro da pessoa, mas é você libertar o seu coração essa ofensa que está te corroendo por dentro. Perdoar não quer dizer que vai ter uma isenção de consequências. Não. Perdoar não é esquecer o que te fizeram. Perdoar não é você conviver obrigatoriamente. Perdoar não é demonstrar fraqueza. Perdoar não é absolver. Mas perdoar é libertar teu coração diante de Deus e também para a pessoa que te ofendeu. Tem um aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos, que é quando nós nos sentimos injustiçados. É muito difícil perdoar quando nós fomos a parte que foi injustiçada, não é verdade? Ajuda mais na questão de justiça. Quando não houve um erro da nossa parte. Eu tenho razão. Eu tenho razão. Eu não quero. Quando outra parte errou, e às vezes ela não admite o erro, porque tem situações em que nós precisamos perdoar a mesma pessoa não pedindo perdão. Acontece muitas vezes, irmãos. Então, perdoar não depende da pessoa te pedir perdão. Perdoar é uma decisão no seu coração diante de Deus. Para te libertar emocionalmente desses laços, né? dessas algemas. Quando ocorre traição, roubo, algum tipo de violência muito forte, é difícil perdoar, irmãos. É difícil perdoar. Mas eu queria mostrar um outro ângulo com os olhos
espirituais para nos ajudar a ter mais tranquilidade e paz no nosso coração em relação a essa nossa dificuldade. Nós somos pessoas 100% justas? O que os irmãos acham? Não. Nós temos falhas, nós temos erros, nós temos iniquidades? Sim. O Senhor é totalmente justo? Jesus Cristo é totalmente justo? Jesus Cristo tem falhas, erros? Não. Mas Jesus sofreu a perda. Jesus sofreu a perda sendo justo. Quanto mais nós, irmãos, sendo injustos, não podemos sofrer a perda também. Às vezes nós não queremos perder em nada, irmãos. A gente quer ganhar em todas. Sofrer a perda quer dizer que você aceita que às vezes você pode ter sido injustiçado. Pode ser que você tenha razão, mas você libera a pessoa que te ofendeu em teu coração. Porque você conhece que você tem falhas também. Então, se Jesus, sendo justo, sofreu a perda na cruz e deu tudo por nós, e Jesus habita dentro de nós, quem somos nós para ficarmos segurando essas coisas em nosso coração e não libertar a nós mesmos e a pessoa de uma ofensa, irmãos? Quem somos nós para não sofrermos uma perda, sendo que nós somos injustos? Esse é o princípio da cruz, irmãos. Até o ladrão reconheceu que o Senhor não tinha pecado, que foi crucificado ao lado do Senhor, não é verdade? Tanto que o Senhor falou para ele que ele estaria com ele no paraíso. Amém. Ele ladrão foi salvo. Oh, Senhor Jesus. Eu gostaria que você agora, individualmente, fizesse uma oração ao Senhor, pedindo para o Senhor te iluminar. Se tem algum perdão que você precisa liberar, se tiver algum pecado que você precisa confessar, invista 1 minuto em oração agora e pede para o Espírito Santo te iluminar. Oh, Jesus, Senhor. Somos uma bênção.
serviços, toda liderança e agora que seja íntegra em ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, me acha com bênção, Senhor. Nos serviços, nos trabalhamos, Senhor. Mas, Senhor, nós falamos, Senhor, dos amigos, Senhor. Possamos, Senhor, te obedecer. Explore em nós, Pai Santo. Tira, Senhor, todo veneno, Senhor, que o inimigo injetou em nosso interior. Trabalha, Senhor, nosso cérebro maligno. Se a nossa morte, nossa alma, venha renovar nosso espírito. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor. Amém. Os irmãos podem botar nos lugares para a gente finalizar a última parte da palavra. Como cultivamos uma vida cheia do Espírito Santo? A confissão nos ajuda a ter humildade. O perdão nos ajuda em nossos relacionamentos. Agora eu queria falar sobre a generosidade, que tem a ver com cuidado. Ontem na palavra eu falava sobre termos um coração de dar e não apenas de receber. Na verdade, nós gostamos de receber. É bênção receber, não é? É mais bênção dar. Amém. E a semeadura não é apenas financeira, irmãos. Os irmãos falaram muito fortemente sobre a questão financeira ontem, mas hoje eu queria falar sobre uma semeadura além de dinheiro. É a semeadura do nosso tempo, é a semeadura da nossa atenção, do nosso foco. Uma igreja cheia do Espírito não acumula, ela flui. Existe um cuidado mútuo, um rompimento do individualismo para fomentar o crescimento do corpo. Então, nosso tempo, nossa energia, nosso foco, em termos de quantidade e qualidade, demonstram o tamanho da nossa generosidade. Eu vou dar um exemplo primeiro da nossa vida familiar. Quanto tempo de qualidade você dedica ao seu cônjuge? E aí, tempo de qualidade não depende do seu padrão, depende do padrão da outra parte. Muitas vezes no passado, a minha esposa reclamava comigo: você está aqui, mas você não está aqui. A nossa presença tem que ser corpo, alma e espírito. Então, nossa generosidade, a questão de nós darmos, de nos doarmos, tem a ver também com a qualidade do nosso tempo, com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. A mesma coisa, você pode estar na reunião da igreja, mas seu coração está longe. Fisicamente está sentado na cadeira ali, mas durante o louvor você não está adorando o Senhor, durante a palavra você está pensando na conta que você precisa pagar a semana que vem, que é importante, tem que pagar a conta, com certeza. Então a generosidade tem a ver com entregar todo o nosso ser ao Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos. Nosso foco. Quem aqui se considera uma pessoa focada? Levanta a mão. Uma pessoa, uma vez que coloca uma coisa na cabeça, vai até conseguir. Alguns aqui. O foco é a nossa prioridade. Nosso foco precisa ser o reino de Deus. Isso define também as nossas decisões. Onde vamos priorizar, as escolhas que nós fazemos. Precisamos valorizar e ser grato pelo que recebemos e nos doar de acordo com as necessidades do corpo, irmãos. Nós somos naturalmente egocêntricos, focados em nós mesmos. O que eu preciso, o que eu quero. Mas uma vez que nós estejamos encabeçados, vendo as situações com os olhos de Jesus, a gente passa a ver a necessidade do Senhor no corpo. Amém. E aí, tudo que nós temos e somos é colocado à disposição do Senhor. Amém. Então, essa semeadura é financeira, mas ela também é espiritual, é também na parte humana, para que nós possamos servir o Senhor com todo o nosso ser. Com todo o nosso ser.
Então, cada líder pode, hoje de manhã, ativar mais uma camada de generosidade. Pense em algum irmão que está meio largado, que está afastado e ninguém está cuidando dele. Ou só na minha igreja tem irmãos assim? Na igreja de vocês tem situações dessas? Tem. Comece a cuidar dele. Doe parte do seu tempo para orar com ele. Fazer uma visita. Isso é generosidade. Isso é se doar. Na sua cidade, na igreja onde você se reúne, tem alguma necessidade prática? De serviço, ou de dinheiro? Ou está tudo suprido, está tudo tranquilo? Está sobrando com abundância? Então escolha uma necessidade prática na sua cidade, na sua igreja, que você possa ajudar a contribuir. Então uma é espiritual, algum irmão, ou pode ser algum colega ou parente que ainda não creu em Jesus, que se ela não receber o Evangelho, ela vai para o lago de fogo, e Deus está te tocando neste momento para você começar a interceder pela vida dela, para você conduzir a pessoa a Cristo. A maior doação de todas é quando nos entregamos para o Evangelho para salvar almas, irmãos. É isso que interessa, é salvar almas. E o suporte físico, financeiro, é para salvar almas e ganhar almas para Cristo. Então serão práticos. Uma pessoa que você precisa cuidar espiritualmente e uma necessidade prática da sua igreja para você ajudar a contribuir. Pode ser também ter o tempo. Não necessariamente tem dinheiro. Você pode não ter Kwanzaa no seu bolso, mas você tem o tempo para você servir, para você ajudar. Amém? Amém. E o quarto e último item, eu vou ser breve, irmãos, é ter um viver de expressar o amor de Deus. Fiquei bastante tocado na mensagem do Evandro ontem sobre o amor, e até falei para ele ontem que o amor é um mandamento, não um sentimento. O amor é um mandamento, não um sentimento. Porque Deus nos manda amar as pessoas. Certo? Amém. Sim. É um mandamento. João 13, 34. João 13, 34. Aleluia. Novo mandamento vos dou, Amém. que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que nós sabemos se somos discípulos ou não de Jesus? Se tiverdes amor uns com os outros. Como líder na sua igreja, como está o amor entre os irmãos? Como está o seu amor para com os irmãos? É um mandamento. Eu vi uma definição uma vez de um irmão que eu achei muito interessante. Amar é não conseguir seguir seu próprio caminho sem responder à necessidade do outro. O bom samaritano. Ele não conseguia seguir caminho sem primeiro acudir aquele homem ferido e roubado. O sacerdote passou, o levita passou, ignoraram aquele homem caído ali. O samaritano, por amor, por compaixão, não conseguiu ficar indiferente à condição daquela pessoa. Essa é uma das maneiras de explicar o amor. Então, não conseguir seguir seu próprio caminho sem você atender a uma necessidade que surge em função do que Deus te mostrou. O amor não é indiferente, ou seja, não é uma coisa que você consegue viver o amor e ignorar a necessidade de Deus e dos irmãos e das pessoas que Deus colocou no seu coração. Amor não é gostar, é você se comprometer. Não é conveniência, é obediência. O amor nos tira do individualismo e nos posiciona no corpo. Olha só o que diz Filipenses 2, de 2 a 3. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor. Completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
irmãos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Amor gera união. Amém. Tem divisão por quê? Porque não tem amor. E amor é guiado pelo Espírito. Quando nós amamos a Deus e amamos nosso próximo, o Espírito Santo nos dá a dose certa para como tratar cada situação. Para repreender o irmão, você repreende com a dose certa. Vai tratar alguma situação envolvendo conflito, você trata no momento certo. Então, o que nós fazemos, como nós fazemos, quanto nós fazemos, com quem fazemos, quando estamos amando o Senhor e amando as pessoas, agimos com equilíbrio, irmãos. Agimos com equilíbrio. Eu citei o exemplo de repreender alguém, porque às vezes nós erramos na dose ao repreender um irmão. Como líderes, nós temos esse papel também de ajudar os irmãos, de exortar os irmãos, mas exortem no amor. Se você chegar com a vara pesada demais, talvez o irmão não se recupere disso. Se você quiser ser disciplinado pelo Senhor, você quer uma vara grande, grossa, ou só uma varinha bem fraquinha? Eu não quero nem ceder a vara, irmãos. Certo? Então por que sua vara é tão grande quando você vai exortar os irmãos? Agora, tem que exortar às vezes. Nós somos responsáveis para levar o rebanho a amadurecer. Mas é com amor, irmãos. Com compaixão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória. Fazer uma oração? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, abrimos nosso coração a Ti. Nos ajuda a sermos líderes cheios do Espírito Santo. Nos ensina como ter a humildade de reconhecer nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a libertar as pessoas por meio do perdão. Senhor, desenvolva em nós um coração de doar, de dar, porque o Senhor deu tudo para nós. Não queremos reter nada para o nosso benefício próprio, mas queremos entregar tudo ao Senhor. Queremos semear segundo a Tua vontade. Nos ensina a amar uns aos outros, Senhor. Queremos receber a coroa da vida porque nós amamos o Senhor. Nos ensina, Senhor, a como viver andando no Espírito. Senhor Jesus, ao tratar essas questões práticas da nossa vida, nos aperfeiçoa para sermos líderes que realmente vivem segundo a Tua vontade, encabeçados pelo Senhor. Muito obrigado, em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus.